umidade, muito resto de água, Mosquito, muito mosquito. né? Porque estava mais ali para a região de Londrina, mais aqui para o norte do Paraná. Não sabia que aí no Rio Grande também estava. Tá. Porto Alegre já tem emergências de hospitais superlotados e Poxa vida. hospitais de campanha em Porto Alegre, que nem Ah, foi então na acho que foi Covid. esses que eu vi na televisão. Tá, eu Exato. vi mesmo. Sim, absurdo. Temos que nos Pega, cuidar. vamos pegar um vaporizador de On Guard, É. passar vaporizando em cima dos leitos, assim, para ajudar essas pessoas, É. né? Muita oração para os hospitais deixar, né, entrar com os óleos essenciais também. Eu fiz repelente natural para mim, Isso, tô tomando On Guard, né? isso. Já, como tem canela, cravo, o mosquitinho vem e É, já, ó. esses momentos ou momentos, ambientes propícios, a gente deve tomar o On Guard É. durante um bom tempo, para se proteger, ou para tirar qualquer ruindade que já tenha vindo, né? Sim, sim. É, a gente não sabe aonde está, né? Tem que tomar cuidado. Boa Aqui no noite, meu, meninas. Oi, nós Sueli, tudo bem, querida? estamos aqui batendo papo, né? Tudo É, é, bem, graças a Deus. Mas isso vocês estão aí. falando da dengue, eu ouvindo aqui, É tá? muito importante. Oi, Geral. Oi, Gisela, tudo meninas. bem, Gisela? Isso. Oi, Ju. Isso, vamos abrindo as carinhas, que senão a gente acha que tá falando com as paredes, né? É. A Oi, Josi, Josi, tudo bem, querida? Gente, na segunda eu quase não venho. Eu adoro acompanhar as aulas, mas na segunda nós temos uma aula que a gente participa junto com as parceiras, né, Carla? Que é justamente toda segunda às 20 horas. Então, hoje eu pedi desculpa que eu não estaria com elas, porque eu viria fazer uma partinha da minha missão, né? Que é falar um pouquinho do que a gente estuda, né, Carla? A gente está sempre compartilhando, e não questão de saber mais, não é isso, é compartilhar um pouquinho porque a gente vai anotando tanta coisa, né, Carla? E aí, às vezes, e a é gente que para nós, lá e às vezes eu até esqueço que a Maria Alice também é colega na escola, né? É que como a gente é não é que é mais dedicada, nós temos, nosso dia a dia é com óleos essenciais, é, né? sim, sim. Quando nós não tínhamos Nós essa aula trabalhamos com isso, né? Nós trabalhamos com óleos é, essenciais. quando a gente não tinha essa aula na segunda com a equipe parceira, sempre que dava, eu estava junto, né? Sempre entrava um pouquinho, porque, gente, aprender nunca é demais, né? Ouvir as colegas falar nunca é demais. Eu aprendo todos os dias, nossa, tem horas que eu falo assim, nossa, eu ia morrer e não sabia disso, né? De todo dia ter alguma novidade para gente. Então, quanto mais a gente usar as mídias, as redes sociais para ouvir coisas boas, tem muita Muito. coisa boa, né? Não dá E às tempo vezes, de ver coisa ruim. às vezes tu lê alguma coisa, passa desapercebido, mas daqui a É, pouco alguém fala de uma outra maneira que te chama atenção e aí fica. Nossa, eu também, com as aulas de vocês ali, aprendo muitas coisas assim, olhar ter outra visão também, né, de olhos, é muito bom. e nós temos, Tá. né, cara, nós temos a semana toda, de segunda, bem dia de segunda a quinta-feira, quando não sexta e sábado, alguma coisa extra, né? Alguma coisa extra. Então, na segunda fora, aqui com a escola, a gente tem a ação. Terças e quintas, a gente está fazendo live na parte da manhã, no Instagram, eu e a Adriana, sempre falando alguma coisa de terapias naturais, incluindo, lógico, os óleos, né? Os óleos Sim. essenciais.
Na quinta-feira a gente faz falando um pouco do desenvolvimento e crescimento pessoal, falando um pouco de negócio, de como, principalmente nós, contando um pouco da nossa história, eu e a Adriana, né? Como a gente leva isso, né, como negócio na vida. Então, podem acompanhar a gente lá pelo Instagram. Na terça-feira, que é um convite para todos, né, Carla, que é do Gotas, né? A A Letícia, toda educação terça às continuada. 8, você sempre coloca lá também, que eu vejo, convidando. Ai, é um ensinamento com a Letícia, assim, que a gente fica meio atordoada, porque Deixa eu só explicar para as alunas, não tem a ver com a escola, isso que a Maria não, Lúcia está não, não, falando agora. É não. porque, como eu falei, nós trabalhamos com os óleos essenciais, é uma É, equipe que a gente tem é, fora a escola, tá? Para elas não achar que a é. gente está fazendo aula escondida delas. Não, 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 não são. É uma agenda minha, Maria Alice e equipes parceiras. É da minha vida que eu estou falando. E daí, coincidentemente, a Carla e eu participamos Até bastante coisa bom. em comum aí. Bastante coisa em comum, tá? Mas as mídias, né? Nossa, o que a doutora Ana põe tanta coisa boa lá também, né, Carla? Também participamos. Tá cortando tua fala, Carla. E Fecha um fora pouquinho, também, né, Maria? fecha teu vídeo e abre de novo, que tá cortando muito. Não sei se só para mim. Suporte direto. Deu uma congeladinha na Carla. Para vocês também? Faz um positivinho para mim, só para Verdade. mim, que Eu Sim. é não para sei se vocês também? Tá. ou Uhum. é eu, Ela é a já minha. volta. Então, tá. Tá. Ela já volta. Ela já volta. Gente, enquanto a Carla volta ali, firme e forte, eu já convido vocês. Pegaram a aguinha de vocês? Se não pegaram, vamos lá, levanta, pega a jarrinha d'água, um copo d'água, pode ir tranquilo. Comigo é bem tranquilo e eu gostaria muito de ver vocês junto comigo tomando os golinhos de água. Quem gosta da fitoenergética também, coloca ali uma folhinha da planta, principalmente para estudar, para uma folhinha de hortelã e faz a sua oração em cima da água, faz a sua prece e aquela água se torna então com uma energia da fitoenergética para a gente tomando golinhos e desintoxicando e aprendendo mais, Voltei, né? voltei. Cadê tu? Então, tô tão feia que a internet até caiu com o meu vídeo. Agora vai ficar só minha voz. Sim, agora eu tô vendo você ali, tá, mas tá fechado. Vai ser só minha Acho que voz. já podemos seguir, né, Carla? Sim, sim. Tá, já convidei Maria as Alice meninas. Oi. dispensa apresentações, né? Vocês já conhecem ela de outras aulas, então ela vai ministrar hoje a nossa aula e seguindo aquelas nossas regrinhas, né? Quem quiser fazer a pergunta no final da aula da Maria Alice, levanta a mãozinha ali, vai ser por ordem, uma pergunta por aluna, tá? Sem consultas, que não seja muito extenso para dar chance para a maioria, para todas, tá bom? Beijo, Maria Alice, com você. Obrigado. Obrigada, Carla. Obrigada, Escola Viva Mais. É sempre uma emoção estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui com vocês. É, eu gosto muito, né? E tenho cada vez me descoberto. Entenda, entenda, né? Às vezes o verbo não sai bem correto, mas eu gosto muito de partilhar e às vezes eu tô lá estudando e falo, nossa, isso aqui eu tenho que marcar aqui porque eu preciso falar para o pessoal, preciso falar, né? Então é muito bom estar aqui. Eu preparei algo, pelo que eu vi, já foi até passado o material, né? Toda semana a gente recebe lá um PDF. Então foi feito com muito carinho, as meninas colocaram ele dentro da organização ali da escola, para não sair do padrão, mas é tudo bem básico, porque também não dá tempo da gente, né, falar. Mas vamos ver o que mais a gente consegue compartilhar com vocês, e eu espero que seja muito bom. Eu sempre gosto de começar minhas aulas, é quase como uma prece, né?
que o tão bom que é para mim estar aqui seja o bom para vocês. Que a gente tenha o discernimento, a sabedoria e que seja agradável para a gente, que a gente consiga aprender juntas, tá? Então, eu agradeço muito o carinho e a presença de vocês. Então, eu convidei vocês para pegar uma aguinha, sintam-se a liberdade de estar tomando água, de buscar mais água, de ir no banheiro, porque às vezes a gente começa a tomar água, quando vê tem que ir correndo para o banheiro, né? Ergue o volume no máximo, vai lá bem tranquilo. E eu queria convidar vocês, escolhe um óleo que está aí à frente de vocês, né? Como a nossa aula fala muito da aromaterapia, fala muito dos óleos essenciais, vamos começar, né? Quem tem caixinha de óleo na frente, pega assim sem ver. Tchuc, vai ser esse. Tomara que não seja um que te dê sono, por favor. Mas vai ser aquele que é o que você mais precisa no momento. Eu separei dois, gente, porque eu tô um pouco ansiosa hoje. E aí tem um aqui que me traz muito essa mansidão, eu gosto muito. Ele é um blend patenteado do Terra, então às vezes vocês vão ouvir que eu falo alguma coisa de blend, porque cada empresa traz algumas patentes, né? E eu gosto muito de usar essa linha que é o Adaptive. E eu gosto muito quando fica gravado. Ah, sim, a Carlinha está respondendo lá. Eu gosto muito de unir. Quando eu preciso só me acalmar, sabe? Tirar essa coisa do peito, assim, que às vezes o dia é muito. Qual que é o teu ali, Alessandra? É lavanda aí? Maria Alice, o Escreve. meu é Serenity e o Adaptive. Ai, não vai me dormir sentada aí com dois poderosos desses. É, eu gosto muito do Adaptive porque ele tem a magnólia. Eu não conheço magnólia pessoalmente. Aqui no Brasil eu não tenho acesso. Ah, tenho agora, num kit floral que eu consegui adquirir uma vez, que daí ele tem um rolão de 5 ml do óleo de magnólia. E é uma das flores que me encanta muito, porque nem toda flor, às vezes quando a gente vai respirar, né? Parece assim, muito doce, muito flor, né? Muito flor. Nem todo momento é o momento da flor, mas a magnólia, gente, entra para mim assim lá, que traz uma mansidão, um bem-estar, coisa incrível. Se vocês não têm a magnólia, vocês vão sentir muito isso nesse blend, igual a Alessandra tem ali, que é o Adaptive, tá? E quem já conseguiu adquirir, tem um kit chamado Kit Floral, que é um kitzinho com 5 perfumes, aí traz raridades, ali traz Nero, ali traz a magnólia. Pega uma gotinha de Adaptive, respira. Pega o seu aí que você separou, e aí eu vou contar por que que eu coloco junto uma gotinha de alecrim, porque agora eu não quero só acalmar essa minha ansiedade, que hoje eu estou um pouco mais ansiosa, mas eu quero concentração, para que eu consiga passar para vocês a mensagem dos slides, do que eu anotei tudo aqui para falar para vocês. Então, quando eu coloco uma gota de alecrim junto com esse Adapt, ai, gente, aquilo dá uma concentração que é difícil alguém me tirar do foco, sabe? Eu fico muito ligadona, é bem essa palavra. Tá? Então, tu pega ali um pouquinho do alecrim também, ó. Quando vocês quiserem, assim, ai, preciso ir para essa aula é uma aula que eu preciso prestar muita atenção. Ai, vai ter prova, vai ter não sei o que. Ai, hoje para o trabalho, eu preciso estar muito centrada, vai ter uma reunião. Tenham sempre essa coisa, ou adapte, quem não tem o adaptive, pega uma flor, aquele óleo que te acalma bastante e coloca junto uma gotinha do alecrim. Aí inala bem nas mãos, né? Põe assim você para você ficar com aquele aroma ali e quando você toca, né, já vai entrando na pele, lembra, né? Que a ação é muito rápida, tanto no inalar quanto no tocar, ali já vai absorvendo na pele, tá? Esse blend, ele não é de ingestão, mas às vezes eu faço assim com alecrim. Eu só encosto meu polegar ali e dou um leve toquezinho no céu da boca para ele me trazer, né? E ali nós vamos então compartilhar. E às vezes tu pode pôr um pouco de um óleo vegetal, tá? Eu gosto de sempre, quando eu quero que fique mais tempo comigo, daí eu já coloco, ou se você tem pele sensível, nunca deixa de pôr um óleo vegetal junto, tá? Para evitar que a pele fique vermelha, que machuque, tá bom?
Boa noite para todas. Que sala linda, né? Bastante gente. Então, vamos lá. Um golinho d'água e eu vou compartilhar agora que já chegou bastante diluído. No difusor, você já dilui quando você põe na água, né? Tá? Daí você já dilui. Eu tô emocionada também, porque fazia tempo que eu não vinha ver vocês aqui. Acho que é isso também. Eu vou compartilhar aqui. Quando eu compartilho, eu deixo de ver vocês, tá? Então, qualquer coisa, vocês erguem a mão. Acredito que a Carla ou as meninas vão estar por aí olhando, vão escrevendo, tanto aí no Sim, o papelzinho de vocês. chat, tu não precisa te preocupar que eu vou respondendo ali para Tá, elas, tá? isso, Assim não te isso. Então, atrapalha a tua sequência. tá. Então, qualquer coisa, vão falando ali. Carla, qualquer coisa, se eu não perceber, tu fala também, porque daí eu deixo de ver vocês, tá? Tá, ok. Deixa eu tirar isso aqui, que eu preciso desse de baixo aqui. Bate agora. Aí, sai. Olha que bonito que as meninas fizeram. Parabéns, meninas. Muito bacana ficou. Então, vamos falar um pouquinho aqui. Alívio da dor e inflamação. Mas nós queremos falar numa abordagem natural, né? O que nós podemos fazer para ajudar? Vamos seguindo os slides, eu vou falando um pouquinho de cada um, para a gente conseguir ir abrindo esse raciocínio, tá? Aqui ficou em forma de um guia, né? Que vocês têm já lá esses slides. Quem gosta de fazer anotação neles pode ocupar para isso, tá? A gente começa falando o que seria a dor e a inflamação, um pouco do que da diferença de um para o outro, né? Então, a dor, ambos são uma resposta do corpo e que a gente deve dar atenção para esse alerta do corpo, né? Não é normal a gente viver com dor, não é normal a gente viver com inflamação, né? Ou junta tudo e joga fora. A gente tem que encontrar, sim, soluções para isso, para que a gente tenha vida agradável e saudável, né? Então, o que é dor? Dor é um sinal de alerta do corpo, indica que algo não está bem, pode ser aguda ou crônica, nociceptiva ou neuropática, tá? Aguda, aguda, ela vai ser aquela coisa assim, ai, bati aqui, poxa, que dor, né? É aquela coisa aguda. E crônica, a gente tem considerado, deixa eu só puxar uns arquivos que eu separei aqui para a gente não deixar de falar. Crônica, a gente tem considerado quando ali 2 meses, 3 meses, 6 meses, e a gente continua carregando aquela dor que já se tornou. Maria Alice, Oi. desculpa, amada. Você me coloca ali como host de novo, porque eu não estou conseguindo Ah, tá. silenciar o microfone, desculpa. Achei que era você que estava conversando. Não, Peraí. estou tentando. Regina, cuidado, Regina, o teu áudio está aberto. Deixa eu te passar aqui, Carla. Isso. Hum, Regina, estamos escutando tá a com sua você. conversa. Veja se foi o call para você. Consegui. Sil, Tá. obrigada. Desculpa atrapalhar. Nada, nada, nada. Aqui. E aí, quando a gente fala dessa dor crônica, né, a gente vai ter, então, aqui exemplos, né? Uma queimadura é uma dor aguda, é aquela coisa de momento, mas uma dor crônica, o que que vocês pensam, né, que pode ser essa dor crônica? Uma fibromialgia, uma artrose, né? Todas essas patologias que acabam ficando ali, incomodando e causando essa dor que passa de um dia, outro dia, um mês, 2 meses, 3 meses. Então, é muito importante olhar isso como um sinal de alerta do corpo, tá? A nossa receptiva, deixa eu só cuidar onde que eu vou apertar, porque eu fiz várias anotações aqui para não deixar de partilhar com vocês. A nossa receptiva é aquela que geralmente é causada por uma lesão ou da própria inflamação, tá? São terminações nervosas sensíveis à dor.
Já a neuropática é aquela quando a gente tem uma lesão no sistema nervoso, né? Que a gente vai sentir lá um formigamento, uma queimação. Então, são dores mais que atingem o sistema neurológico, né? E aí vem a inflamação. A inflamação é uma resposta do sistema imunológico, ajuda a combater infecções e lesões, também pode ser crônica e pode ser, sim, prejudicial. E aí a gente tem aquelas características, né? Rubor, calor, o edema e a dor. Eu até separei aqui, vamos ver se eu encontro rapidamente aqui. Quando a gente fala do rubor, a gente está falando daquele vermelhidão. Então, pense num, às vezes, uma própria espinha, né? Me fugiu a palavra, um abscesso, né? No corpo. Aquilo vai criando um calor, um edema, uma dor, ficando vermelho, que enquanto você não desinflama aquilo ali, não sai esses sintomas, né? Ou drenando ele, ou o próprio corpo absorvendo, até sair desses quatro. Então, tendo esses quatro características, a gente já está tendo um processo inflamatório, tá? Então, é muito importante, porque o que que acontece? Então, ó, o calor, o rubor é o aumento do fluxo sanguíneo na região, e tendo esse aumento de fluxo sanguíneo, fica vermelho, né? Pode ver quando a gente fica assim, ou fica bravo, coisa, aquilo já fica tudo vermelho. Então a gente puxa todo o sangue ali, toda a circulação. O calor, justamente devido a esse aumento da circulação, a gente começa a sentir o calorão. Aí vem o edema, devido a todo esse desequilíbrio ali da corrente sanguínea, a gente acaba também tendo um acúmulo de líquido nos vasos e causa então esse edema, aquela coisa do inchaço, tá? E a dor, porque daí com tudo isso, apertando aqui, esquentando ali, a gente acaba tendo essa resposta neurológica dos receptores, que é a resposta em forma de dor, tá? Então, é bem interessante a gente perceber. Vamos ver o que mais que ele fala ali. Aguda, crônica, podemos ter as intervenções naturais, mas a gente vai falar um pouquinho para frente aqui. Vamos mudar aqui para ver o que ele traz para a gente. Nas terapias convencionais, né? Quem aí sente dor ou já sentiu, quem já usou medicamento? Então, geralmente, a gente até fala, né? As terapias naturais são maravilhosas, mas se eu tive ali um acidente, se eu tive qualquer coisa grave, eu não vou deixar de usar a medicação convencional, né? Eu vou querer sair daquela situação e depois eu vou buscar, então, as integrativas para, junto com a medicação convencional, me tirar daquela situação. Então, a gente tem aí hoje os medicamentos anti-inflamatórios, né, inclusive os anti-inflamatórios não esteroides, né, corticoides, que ajudam a aliviar tanto a inflamação quanto a dor. A gente tem os analgésicos, inúmeros mecanismos de ações, inúmeras substâncias sintéticas, né, de laboratório que vêm para a gente, ó, incluem aí o exemplo que ele pôs ali, paracetamol, os opioides. Então, é do mais simples até o mais complexo. A fisioterapia, que entra aí com essa parte dos exercícios, né, para ajudar a colocar tudo no lugar, para liberar esse líquido, para tirar esse inchaço, para fazer drenar isso, para pôr tudo no lugar. Então, essa é uma parte mais convencional. E aí, a gente pode buscar, vamos ver se o próximo diz, isso, ó, as abordagens naturais para o alívio. Na fitoterapia, vamos ver se está aqui próximo, eu separei, inclusive, algumas plantas. Vamos ver se ele traz aqui, ó, fitoterapia. Então, tem várias plantas, porque quando a gente fala do óleo essencial, o óleo essencial é a alma da planta, né? Então, ali existem substâncias, e na fitoterapia existem outras substâncias. É diferente os tratamentos, tá? Os óleos essenciais saem aí da fito, mas na hora de ação são por substâncias e mecanismos diferentes, tá? Então, na fitoterapia, a gente tem ali a curcumina, a gente tem o próprio gengibre,
Tudo vai depender qual é o tipo da dor, como ela está, para você saber qual erva, qual chá ou qual planta que tu vai fazer um unguento e vai usar nesse momento, tá? Eles trazem ali também a camomila, a do diabo. Existem muitas plantas, gente, tansagem, muitas plantas que são anti-inflamatórias. O importante é saber como que se prepara, porque tem forma correta de fazer o chá com cada tipo, se é folha, se é raiz, se é semente, tá? Então tem que ter muito cuidado com essa extração do chá, com esse tempo de extração, para que não se acabe extraindo a parte tóxica do chá, por deixar muito tempo a água em contato com a planta, tá? Por isso que tem a questão de um é fervendo, o outro é só desliga a água e põe, né? O outro você macera a frio, para que não venha junto a parte tóxica também da planta, tá? Então, isso é bem da fitoterapia. A yoga, a meditação, são práticas cada vez mais faladas, né? Tem se falado muito, até inclusive agora tem, né, uma nova lei aí que fala do cuidado que as empresas têm com a parte emocional das pessoas, cuidar desse bem-estar das pessoas, dos funcionários das empresas, que está vindo aí com mais força. Então, é mais campo de atuação, inclusive para quem já é terapeuta, para quem pensa aí em entrar numa área profissional, é muito bacana quando a gente vê que também leis novas vindo aí a favor de todo esse integrativo, né? A gente pode ajudar muito as pessoas. Meditação, gente, eu costumo falar da yoga, meditação, a gente pode sim usar um óleo essencial para, antes de iniciar os exercícios, respirar por um difusor ao lado, né? Passar como a gente fez aqui, passa, respira e aí ali fica. A meditação não necessariamente precisa ser, eu vou parar, como tá essas fotos aqui, né? Vou parar e vou ficar lá 1, 2 horas, não. Assim, se você não tem, se a sua vida é mais agitada, gente, na hora do acordar, né? Ser grata pela noite. Sabe aquela coisa dos 5 minutos, ou enquanto tu passa um café, enquanto você se veste, você levar o seu pensamento, você agradecer pela respiração, você agradecer pela noite que teve, por ter, né? Braços, olhos, por estar vendo, por estar respirando, fazer esse tipo de meditação, respirar profundamente, né? Entender a importância dessa respiração, segurar, enche, segura e solta, fazer isso 3 vezes antes de começar a correria do dia a dia, tá? Então, às vezes é pegar, eu gosto muito, gente, como eu faço essa minha parte. Eu gosto de pegar, eu vi até teve gente que já inalou peppermint ali de manhã cedo, os meus 2 primeiros olhos eu abro o frasquinho do frankincense, aí eu ponho, viro, né, faço aquela gotinha, só encosto no céu da boca, já ponho mais uma gota no pulso, passo aqui no terceiro olho, passo a mão na nuca, ponho aqui no topo da cabeça e respiro o frankincense. E ali eu já estou buscando a minha respiração. E segura e solta, se concentra na respiração. Isso já é um tipo de meditação. E aí, para dar aquela energia já do meu dia, para acordar, eu jogo junto, pego o peppermint, faço a mesma coisa, viro, só toco ali no céu, pego uma gota no pulso, e aí também ponho aqui um tiquinho, e aí eu faço essa mistura do frankincense com o peppermint. E esse é o meu momento de meditação, né? Até por eu ser uma pessoa assim com muita ansiedade, com muita, quero estar sempre fazendo, não posso perder nada e tem que e faz comida e roupa e casa e as filhas e marido e, né? Aquela coisa que vamos dizer que para a maioria das pessoas tem uma rotina não muito diferente disso. E aí venho para o meu trabalho aqui, que é responder perguntas, que é montar novas aulas. Então, me gera bastante ansiedade. Então, eu procuro já de manhã fazer esse bom pensamento, essa pequena meditação, as minhas orações, para buscar esse equilíbrio durante o dia, tá? Então, é bem legal a gente criar hábitos, e isso, gente, eu lembro que logo que eu iniciei mais essa vida do computador,
eu muito pouco mexia com essa vida online, né? Era ali mais braçal mesmo. Então, se tivesse dor, era dor no corpo inteiro de cansaço mesmo. Nada que um bom banho não me recuperasse, uma boa noite, uma boa alimentação. E hoje que eu faço mais isso, então eu sinto muito essa tensão aqui, na cervical. E para que isso não se torne uma inflamação, o que que eu comecei a buscar? Óleos que me trouxessem esse relaxamento aqui da cervical e que me ajudem a soltar mais essa tensão que eu fico aqui. E aí um dia eu tinha aqui um que é o blend patenteado também da do Terra, que é o Deep Blue, que eu gosto muito do Deep Blue. E eu peguei aquele todo, eu estava com ele até lacrado. Eu falei, nossa, mas a gente fala tanto desse blend aqui, que ele é tão poderoso para exercício, para dor, mas está me dando tanto choquinho aqui na nuca que eu vou experimentar. Gente, nunca mais fiquei sem. Eu tenho, ó, para não dizer que ele não está aqui do meu lado, ele está do lado da minha cama, porque eu descobri uma função dele que é ótimo para dormir. Aí eu pego o Deep Blue Touch, que já está pronto, já está diluído, e passo aqui na minha região sacral e um pouquinho na sola dos pés. Gente, quem nunca experimentou o Deep Blue para dormir bem, gente, experimenta. Experimenta, passa um pouquinho na nuca, porque daí já me ajuda a tirar essa tensão daqui, passa na cervical e um pouco na sola dos pés e vai dormir. Façam vivencie essa experiência e depois me venham contar como foi essa experiência. É muito bom, né? O quanto que ele desinflama. Nossa, depois que eu comecei a passar, acabou com aqueles choquinhos que eu tinha. Ou seja, eu peguei o negócio no início, eu evitei que virasse vamos dizer, até umas bursite e umas tensões mais graves aqui na cervical, porque a gente passa muito o dia todo mexendo em computador. E hoje não, hoje eu sinto, vou lá, passo, daí já faço uns alongamentos e ok. E isso entra em tudo isso aqui que a gente está falando. A yoga, a meditação aqui são alguns exemplos. Hoje eu vou lá e faço pilates, que estava dentro das minhas metas. Então eu tinha que colocar também hábitos saudáveis na minha vida, porque os olhos sozinhos também não fazem tudo. Se eu não colaborar com a alimentação, se eu não colaborar em dormir bem, se eu não fazer exercícios, para que eu não tenha essas dores, né? Não é necessário viver com essas dores, tá? E o Pilates me ajudou muito também nessa questão do alongamento, da postura. Tá? Escolhe aquilo que melhor te faz e coloca ali, tá? Falando hoje bem no foco. Opa, não, tá ali. Achei que tinha parado de compartilhar, mas tá tudo certo, né? E aí, outro exemplo de terapias integrativas, porque são diversas, gente. Aplicar óleo essencial na coluna, pôr uma toalha quente, umas pedras quentes em cima. Uau, não tem coisa melhor, né? Tá tudo certo, Carla. Tem horas que parece que só no compartilhamento, Tá qualquer coisa. tranquilo para mim. É? As Então meninas tá, também no chat tá tranquilo, ninguém tá. Se acusou alguém nada. reclamar, grita aí. É porque tem horas que some Grito, para mim como se falhasse o compartilhamento. E grito. ali falando um pouco da acupuntura, que é uma das minhas áreas também de especialização, que eu amo, gente, amo inúmeros casos dentro do ambulatório, a acupuntura, teve época que eu fiz com bastante o uso da agulha sistêmica, ai, é fantástico. Outra época foi a neuro, né, a crâniopuntura, nossa, gente, é maravilhoso os resultados. E por quase lá no fim, que daí hoje eu fiz uma pós diferenciada, que é a pós da auriculoterapia, que é um tipo de acupuntura, né, que você pode fazer com agulha, com sementes, com laser, são inúmeras oportunidades. Gente, é incrível a ação do estímulo dos microsistemas ou das agulhas a nível de sistema, mexendo ali nos meridianos e trabalhando toda essa medicina chinesa. Minha filha, quase todo final de semana eu faço alguma coisa para elas. E ela é muito tensa também, porque mexe muito com computador, responsabilidades. Aí ela fala, ai, mãe, preciso que tu ponha alguma coisa. Ai, mãe, e essa semana eu bati meu joelho
tô ainda com aquela dor aqui no meu joelho. Eu falei, então tá, filha, vamos lá colocar. E me surpreende muito, porque ela falou, mãe, é incrível. Você apertou ali, eu gosto de fazer aurículo com a semente, gente, da forma mais básica e mais fácil. E se eu não tenho semente próximo, se eu procuro uma caneta e faço o estímulo. E daí, se você quiser, você ainda pode passar o óleo essencial, se você não vai pôr a semente colada, você estimula os pontos e vai lá e ainda coloca o óleo essencial. Bah, é muito bom, muito bom. E ela fala, mãe, tu aperta ali. É incrível. A dor parece que pá, assim, vai embora, né? Então, é muito legal a gente descobrir um bom profissional, pessoas que estão à sua volta, estuda um pouquinho mais, conhece um pouquinho de outras terapias e traz para dentro da sua casa, tá? Vai ajudar muito, muito, muito. E em todas essas aqui, a gente pode sim colocar o óleo essencial junto, tá? O profissional que faz pode colocar. Vamos ver o que mais aqui. Alimentação e suplementos. Muito importante, gente, é trabalhar com essa, conhecer um pouquinho, né? É difícil a gente saber tudo, mas quando eu tenho, principalmente se eu tenho uma necessidade, eu vou buscar um pouquinho do conhecimento para que eu melhore. Eu melhorando, eu posso começar a cuidar do próximo, porque é difícil cuidar do outro se eu não melhorar para o meu eu, né? Então, na parte da alimentação anti-inflamatória, a gente tem que cuidar porque tem certos alimentos que trazem muita inflamação para a gente, né? E aqui ele vai falar, né, o que evitar, né, o açúcar refinado e ultraprocessados, farinha branca e glúten em excesso, carnes embutidas e frituras, dependendo qual é o tipo da inflamação, da autoimune que você tá ali, você não pode usar glúten de jeito nenhum, né? Porque aquilo inflama o corpo de uma tal forma que a pessoa não consegue nem respirar de dor. Ficar sem, para quem não tem um problema que diga, você não pode usar o glúten, eu nem aconselho. Eu aprendo cada vez mais a fazer coisas sem glúten. Eu trago isso para dentro da minha casa, eu mesma produzo os alimentos, os pães, bolo, sem leite, sem glúten, várias coisas muito gostosas que eu faço. Mas assim, isso não quer dizer que eu não vou comer um pão quando vou na casa de alguém, ou o meu esposo comprou um pãozinho ali que não vou deixar de comer. Mas 95% hoje da minha alimentação é sem o glúten, e a gente sente a diferença. Quando a gente está à busca, à procura de coisas que façam sentir melhor, a gente começa a ouvir um pouquinho mais sobre essa coisa de alimentação, sobre o glúten, nananã, uma professora que fala daqui, outra que fala dali, e aí você aprende a fazer um pãozinho, aí você aprende a fazer outra coisa, um bolo, sabe? Você não fica sem as coisas gostosas, mas você aprende como fazer, né? Eu acredito que várias de vocês também já devem cuidar dessa parte da alimentação, a parte de leite animal, né? Ter muito cuidado, porque ele inflama muito. Depois, quem quiser escrever também alguma experiência ou alguma coisa ali também já no chat, escreve para depois no final a Carla tá compartilhando com a gente. E na questão de suplementos, gente, depois dos 25, 28, lamento, a gente já passou para a idade do envelhecimento celular. E aí a gente ainda não sente as coisas. Raramente hoje é assim um jovem que vai sentir mais dores, mais tal e tal. Mas como é importante se a gente aprende, pelo menos a partir dos 30 anos, já começar a repor um ômega 3, o colágeno do tipo 1, tipo 2, o tipo 2 principalmente que é anti-inflamatório, e outros hoje já tem muito mais produtos de outros tipos de colágeno que atuam diretamente nas articulações, na musculatura, a presença de magnésio, zinco, né, vitaminas, vitamina D, vitamina K. Essa parte do sono, né? A gente às vezes não dá muita importância, que eu preciso dormir bem.
eu preciso ter a higiene do sono, porque esse dormir bem, ter o sono REM, produzir os neurotransmissores, todas essas substâncias que são produzidas enquanto dormimos. Desintoxicar, que nem a gente fala, fazer esse detox noturno, no outro dia de manhã, tomar aquele copo de água já para fazer aquela limpeza, aquele detox, né? Tudo isso faz parte de um hábito, de uma rotina. Então, vão criando rotinas. Eu acho assim que a rotina, a disciplina é maravilhoso quando a gente quer ter um envelhecimento biológico, metabólico, saudável, tá? E a gente aprende. Vocês já ouviram eu falar, né? Que eu digo que eu nasci dentro do saco de açúcar, do saco de farinha. Eu sou uma formiga, adoro doce, mas não por isso eu vou deixar de comer. Às vezes eu como aquilo que eu já conhecia, os bombons, coisas que são mais açúcar do que um próprio cacau, mas hoje eu já sei a diferença. E hoje o que que eu trago para minha rotina? Um chocolate diferenciado, amargo, um bolo com cacau, né? Eu incluo os óleos essenciais para me ajudar nesse metabolismo e não deixar acumular toxinas e ficar inflamado, tá? Isso é uma questão de rotina. Quem me acompanha ali ouve eu falar da questão de tem que estar desparasitando, tem que estar desintoxicando, porque a gente está sujeito à alimentação, é o estresse, esses fatores externos, é a poluição, tudo isso nos inflama, tudo isso nos causa dor, tá? Então, quem ainda não chegou nos com dor, leve muito a sério todas essas prevenções e faça a prevenção. E aí tu vai viver muito bem, né? Encontre um terapeuta, olha que delícia ela fazendo aqui, né? Uma aplicação para ela uma vez por mês, se você não tem problema, né? É muito bacana criar essa rotina, essa ordem. Aqui fala um pouquinho dos óleos essenciais e mecanismo de ação. Receptores CB2, né? A gente vai falar mais de óleos essenciais depois, exemplos, tá? Mas qual é a forma, né? Ó, ativam o sistema endocannabinoide para reduzir a dor, tá? Talvez, Carla, você, como corroge, consiga apagar, senão, da mesma forma que vocês clicam no lapisinho, que sem querer, porque eu sei que é sem querer que risca, vai ter lá um lugar que tem uma borrachinha. Aí, se você percebeu que foi você que riscou, você pode ir lá clicar na borrachinha e vir e passa no risco e ele vai apagar, tá? Mas isso, vocês têm um PDF lá depois também limpinho para vocês poderem guardar. TRP são tipos de receptores e tem vários tipos de TRP, são canais, tá? Modulam a percepção da dor e a temperatura. E aí a gente pensa, né? Poxa, o óleo essencial entra, sai, tempo de ação e tal e tal. A gente pensa de uma forma simples, mas cada óleo essencial vai ter um tipo de receptor, vai ter um mecanismo de ação, vai ter um caminho que ele faz. Agora, o tempo, aí sim é mais generalizado, mas para que ele faça, então ele tem tem os receptores do GABA, que regula a excitação neural, tem os receptores opioides, que ajudam no controle da dor, tá? E tem muitos outros. É só para vocês terem uma noção que cada óleo essencial vai ter o seu caminho, vai ter o seu jeito de ação, tá? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui falando de dor. Aí daqui já começa a falar um pouco dos óleos essenciais, né? Como queridinho e o óleo mais pesquisado no mundo é a lavanda. A lavanda, ela tem um efeito analgésico, ela tem um efeito ansiolítico e ela tem sim um efeito anti-inflamatório. Dependendo da química de cada óleo essencial e como ela está virada, se está virada para a esquerda ou radical, se está virado para a direita, isso faz a diferença. Pode ser o mesmo radical, mas se ele está virado para um lado ou para outro lado,
isso faz diferença na sua ação. Uma hora ele é analgésico, outra hora ele é anti-inflamatório. Então, é muito bacana essa questão da química do óleo essencial, tá? Por isso que o lavanda, ora vocês vão ouvir falar que ele é analgésico, ora vocês vão ouvir falar que ele também é um anti-inflamatório, porque ele tem essa questão de um radical viradinho para cá, um radical viradinho para lá, e ele tem então essa dupla ação, tá? A hortelã-pimenta. Como que a hortelã-pimenta faz, né? Porque ela produz um efeito refrescante, ela atua de uma forma que resfria, né? Resfria, ativa a circulação, desestagna tudo. Vocês já fizeram aquela experiência quando a gente tá com dor de cabeça, a gente pega a gotinha de hortelã-pimenta e põe aqui assim onde tá, né? Geralmente é na fronte, temporal, e aquilo parece que começa, né? Puxar os soldadinhos lá dentro, os receptores começam a dizer, vamos trabalhar, vamos desestagnar, vamos... Né? E é muito interessante as pessoas que nunca usaram óleo essencial e daí tem lá uma dor de cabeça e aplicam o hortelã-pimenta para essas pessoas dizem, nossa, não deu 5 minutos, parece que arrancou a minha dor com a mão. Né? Hortelã-pimenta, para mim, é um óleo assim que eu não fico sem, porque é de dia, de tarde, de noite. Eu sou uma pessoa que carrego muito enxaquecas, então eu uso muito ele para me ajudar a trabalhar essa questão das dores, tá? Gengibre, é um óleo também anti-inflamatório, analgésico, ajuda em dores, principalmente dores articulares. E eu coloquei outros exemplos aqui, como o frankincense. Tem gente que tira dor de cabeça usando o frankincense, tá? Se você tem uma experiência de dor e que você usou um óleo essencial pontual e teve sucesso, escreve para a gente no chat também, para a gente conhecer a tua reação com óleo essencial. Copaíba. Copaíba é um dos queridinhos que, para mim, passou a fazer parte da minha rotina. Quando eu estou em crise de dor, eu uso ele às vezes até de meia em meia hora. Numa rotina para tentar evitar as minhas dores, eu uso 1, 2 vezes ao dia, tá? Então, eu tenho essa rotina bem disciplinada com os óleos essenciais, Wintergreen e Turmeric. São óleos maravilhosos, anti-inflamatórios, analgésicos. Wintergreen, eu quero falar um pouquinho, numa questão em comum dos dois aqui, Wintergreen e Turmeric. Então, pessoas que usam, daí entra uma outra aula, que é a aula de interação, mas eu gosto sempre de dar um ressalte para esses dois óleos em questão do agrupamento das prostaglandinas. Quem usa anticoagulante não pode usar a mais, pode usar sim. Estou com uma dor, vou ali e passo, né? Esporadicamente, mas não usar como 3, 4, 5 vezes ao dia se você está usando anticoagulante. Isso pode interferir na sua coagulação sanguínea e você ter o sangramento, se acaso você venha a ter um sangramento. Você não consegue o estancamento daí, tá? Quando você usa um anticoagulante já de rotina. O Wintergreen e o Birch são os dois únicos óleos de fonte natural com mais de 90% na sua composição química de uma substância muito falada chamada salicilato de metila. E a gente encontra muito essa substância na forma sintética, em pomadas, em cremes, em pomadas géis analgésicos, né? E você vai ver lá, tem salicilato de metila, tá? Só que é de uma forma sintética. Então, nós temos nos óleos essenciais uma forma natural, que é no Wintergreen e no óleo essencial chamado Birch, B-I-R-C-H, se eu não estou enganada. Aqui no Brasil não é normal ver esse óleo, geralmente ele tem mais lá no exterior, mas aqui nós temos o Wintergreen, e daí temos nos blends patenteados, né, como o Deep Blue, nós temos o Wintergreen, mas ali ele está bem diluído, e com outros 13 óleos, né? O de Pibu são 14 óleos essenciais, então ele não traz um comprometimento da coagulação sanguínea, tá? Eucalipto, gente, eucalipto é ótimo para a parte de articulações, das artroses, aquela dor, que às vezes aquela inflamação facial, né? As famosas ites da vida, sinusite, vai tomar um banho, coloca 2 gotinhas, eu digo 2 gotas, mas eu dou uns espirros
na parede do banheiro, daí liga o chuveiro no bem quentinho, enquanto você vai ali organizando tua roupa, e aquilo vai ficando uma sauna, né? Eu chamo da minha sauna particular. E ali, às vezes, o eucalipto é o suficiente para me tirar toda aquela dor, todo aquele peso que eu tô no rosto, tá? Embora o eucalipto tenha inúmeros benefícios, né? Mas eu fui descobrir que para mim, nessa minha questão da enxaqueca, que às vezes pode ser uma friagem que eu peguei e aí condensou líquido aqui no zigomático, que é uma cavidade, né? E quando aqui condensa esse líquido para ali, ele começa a gerar inflamação e dor. Tá? Então, nem sempre a dor pode ser só uma enxaqueca, pode ser também uma sinusite. Descubra a melhor forma de cada óleo e descubra, vai experienciando. Às vezes eu falei aqui para você do hortelã-pimenta e você vai dizer assim, ai, para mim não faz esse efeito. Ou do lavanda, ai, para mim não para de doer. Aí vai lá, usa um copaíba, usa um frankincense, comece a alternar e comece a descobrir aquele que o teu corpo traz melhores respostas. Porque na literatura, nos estudos, cada um deles traz lá os benefícios pela composição química que ele tem, ele deve fazer isso. Mas como qualquer outro medicamento sintético, nem para todo mundo é a mesma resposta, tá? Então não é porque é natural que todo mundo vai reagir, vai ter uma boa reação, não é porque é natural que não vai ter contraindicação, tá? Então tem que ter muito esse cuidado também. Vamos um pouquinho, estamos quase no final. Como usar os olhos, né? Eu acho que isso já é bem batido, inclusive tem uma aula que falo só dessa forma de uso, porque aqui dá para a gente abrir muito esse assunto, mas as três formas básicas, gente, é a difusão, que é a forma aromática, e que pode ser com o difusor, que pode ser com um colar, que pode ser num simples friccionar das mãos, que pode ser abrir o vidrinho e dar uma inalada. Existem várias formas de você usar essa forma do aromático da difusão. O tópico que é essa questão do aplicar na minha pele, aonde eu tenho que conhecer o óleo essencial para saber se eu posso pôr uma gotinha pura, como eu ponho peppermint. Nem todos eu posso tocar direto na minha pele, porque eles vão machucar, tá? Então, é sempre importante, quando eu estou começando a usar o óleo essencial, que eu dilua. Tenha sempre um óleo vegetal, ou um óleo de coco, ou um óleo de amêndoas, tenha algum óleo essencial. Deu qualquer acidente, gente, qualquer acidente. Ai, passei o peppermint muito perto do olho. Gente, quantas vezes eu faço isso, principalmente quando eu estou em crise de dor, e daí sem querer eu cheguei muito perto do olho. Aquilo começa a pegar, começa a arder, começa a machucar. Aí o que que eu corro? Eu corro, pego, encho as mãos com óleo de coco, e aí vou pondo em volta dos olhos. Ai, sem querer, a gente encosta às vezes um orégano, né? Eu vou lá preparar uma desparasitação e escorreu um pouquinho de orégano na mão. Já aconteceu isso para vocês? Ou pegou no lábio um óleo de cravo, um óleo de orégano? Ai, aquilo começa, ui, 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 né? Começa a incomodar. Se você pôr água, você só carrega partículas do óleo e aí começa a arder outros lugares. Agora, se você tem um azeite de oliva, se você tem um óleo, você embebe as suas mãos com o óleo e vai e põe aonde está. Aquilo para na hora, tá? Porque o óleo se dilui em óleo. Por isso a importância de ter o óleo para diluir, bom? É o banho. Você pode colocar lá, né? Mistura num sal antes de colocar na banheira, mistura num pouquinho de óleo, que daí você vai conseguir uma dispersão melhor na água do que só jogar as gotas, tá? Pode só jogar as gotas? Pode, só tenha cuidado, porque como o óleo não dissolve na água, ele, por mais que você agite, vai ficar as partículas. E aí, dependendo o tipo do óleo, você entra e aquilo pode pegar num lugar só da pele e você sentir mais a ação do óleo. Então, pegar um sal grosso, um sal de Epsom,
e colocar ali as gotas, diluir, fazer uma maceração, colocar um pouquinho de um óleo vegetal, um óleo de amêndoas, colocar junto, preparar isso e aí jogar dentro da banheira, você vai ter uma absorção melhor, uma ação melhor, tá? Um efeito mais gostoso, mais prazeroso e mais saudável, com menos risco de alguma interação ali, de se machucar. Como sempre, os cuidados, gente, a diluição, teste de sensibilidade, gravidez. Pode usar óleo na gravidez? Pode, só tem que ter conhecimento de qual, como, quando, onde, como usar, tá? Ah, e aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar essa linha daqui. Não consigo. Eu vou fechar isso aqui, isso, tá. Aqui eu trouxe para vocês, quem quiser guardar esse blend, para não ter que estar abrindo o PDF lá toda hora, pode tirar um print. Eu trouxe, opa, era esse? Peraí, são dois. Esse aqui é um blend, que eu chamo de um blend especial. Ó, blend alívio total para dor e inflamação. É um milagroso, gente. Que assim seja, né? Para todos que os precisarem usar, tá? Coloca lá, prepara o blend. Com 5 gotas, pega um frasco, coloca 5 gotas de copaíba, 5 gotas de olíbano, 4 gotas de gengibre, 4 de peppermint, 3 de alecrim. Dessa mistura, ó, aí você vai pegar lá o uso tópico, mistura com 10 ml de óleo de coco para aplicar. Você pode pegar esse tanto de gotas e já fazer um frasco de 10 ml, tá? Se você é bastante sensível, você pode pegar dessa mistura 5 gotas, diluir lá em 5, 10 ml e usar essa diluição. No uso aromático, você vai pôr, ó, de 3 a 5 gotas no difusor. O próprio difusor já tem lá 30 ml, 50, 100 ml, 200 ml de água. De acordo com o tamanho do tanto de água que vai no seu difusor, você começa pondo as gotas. Meu difusor é o menorzinho. Então, põe 2 gotas. Sentiu? Ah, tá ok. Na próxima eu vou pôr 4, tá? Comece sempre com menos, para não ter surpresas muito fortes. E a ingestão. Esse blend aqui, ele é permitido o uso oral, desde que você use óleos essenciais que te tragam a certificação e a segurança de que podem ser ingeridos, tá? Você tendo óleos que te tragam essa certificação que podem ser ingeridos, aí você pode pegar desse blend 1 gota em um copo de água ou em uma cápsula vegetal até 3 vezes ao dia. Quando que a gente usa 3 vezes, 5 vezes ao dia? Quando a gente está precisando de um alívio total, a gente está com dor e inflamações. Agora, quando eu quero usar, eu vou fazer um tratamento para desinflamar o meu corpo, então vai usar 1 vez ao dia. Quando é uma rotina que você vai fazer por um tempo, é 1 vez ao dia, tá, gente? No máximo 2 vezes ao dia, tá bom? Vamos ver que tem mais uma sugestão bem bacana aqui para dor, que eu acredito que tá aqui no próximo. Aqui, ó. Esse já é chamado de um blend de reconforto profundo. Só o nome já dá um bem-estar, né? Então, nesse, a gente vai trabalhar com Wintergreen, 5 gotas, copaíba, 5 gotas, erva baleeira, 4 gotas, cananga, 3 gotas, breu branco, 3 gotas. E aqui eu gosto de usar o óleo fracionado de coco. Mas se você quiser usar outro óleo vegetal, fique à vontade, tá? Eu gosto muito, eu digo que foi um ser muito iluminado que teve a ideia de criar o óleo de coco fracionado, pela densidade dele, pela nanotecnologia que ele tem, pela finesse que ele tem, e ele é um óleo que não vai rançar, que não vai oxidar, tá? Então, ele é muito especial. É por isso que eu gosto muito dele. E aqui, quem já conhece um pouquinho mais dos óleos, sabe que aqui, tem óleos aqui, como Intergreen, Breu Branco, ainda em estudos, erva baleeira, cananga, não são para ingestão. Então, por isso, essa sugestão é para uso tópico
e pode também usar no aromático. E o que é bacana desse blend aqui, gente, é que a gente tem aqui óleo para dor muscular, óleo para dor neuropática, óleo para dor óssea, tá? Então, por isso que ele foi chamado de reconforto profundo. Foi uma junção que a gente acabou fazendo, e assiste a aula aqui, conversa ali, e eu estou usando esse aqui, não está sendo suficiente para minha dor. Então, a gente pegou uma junção de vários tipos de dores, porque cada um desses óleos aqui tem ação em um tipo de dor. Por isso essa junção, tá? E aí você vai fazer lá, ó, misture todos os óleos essenciais no óleo de coco fracionado. Massageie diretamente nas áreas de dor e inflamação, nas costas, nas articulações. Pode ser aplicado até 3 vezes ao dia. Aquilo que a gente falou, eu quero só relaxar, porque hoje foi um dia tenso. Usa depois de um banho quentinho, pega o óleo, tenta passar na sua coluna, na sola dos pés. Eu ando com uma inflamação, com uma dor, nananana. Aí você vai procurar passar 2, 3 vezes ao dia, tá bom? Vamos ver o que mais nós temos. E agora vamos fazer uma provinha? Quem já fez a prova? Deixa eu ver aqui uma coisinha nas minhas anotações. Só para não errar. Eu acredito que eu falei, porque eu deixo algumas anotações aqui, mas se eu esqueci de falar alguma coisa, vocês vão perguntar, e se eu souber, eu vou responder. Agora, eu queria que vocês respondessem ali junto, e daí eu já vou falando a resposta, tá? Para que a gente veja, entenda o que a gente aprendeu na aula de hoje. Já estamos partindo para o final. Qual o componente ativo do óleo essencial interguin e é responsável por suas propriedades analgésicas? Mentol, salicilato de metila ou o timol? Dentro do que a gente falou ali, escrevam no chat lá. Qual vocês acham? E aí eu já vou dar a resposta e a explicação da resposta, tá? Eu acredito que quem ouviu hoje. Resposta B está ganhando aqui no chat. Isso, parabéns então, porque vocês prestaram atenção ou já conheciam antes o efeito, né? Que é um dos únicos óleos naturais, com a fonte natural, com mais de 90% na sua composição, acho que é 99% na sua composição de salicilato de metila. Tanto é que a embalagem de um óleo Wintergreen, de um óleo Birch, é uma embalagem especial, é aquelas tampas de pressão, né? Porque ele evapora muito rápido, muito rápido. É o salicilato de metila, e a explicação. Então, o salicilato de metila é o principal componente químico do Intergreen, responsável por seu efeito analgésico e anti-inflamatório, semelhante a um efeito da aspirina. Ele é comumente usado para aliviar dores musculares e articulares, tá bem? Quiz número 2. Qual o óleo essencial é conhecido por seu alto poder anti-inflamatório e pode atuar diretamente nos receptores canabinoides do corpo? Essa acho que todo mundo também acerta, né? É lavanda? É copaíba ou é eucalipto? Copaíba, todo mundo respondendo Copaíba. Muito bem. Essa nem está Alunas aqui. atentas. Alunas atentas, ele deveria estar aqui, mas não está. Mas você sabe, né? Copaíba, né, tem esse alto poder de ação analgésica, né? E regeneradora, regeneradora. Número 3. É legal a gente fazer isso porque a gente busca, né? Busca informações que estão guardadinhas. Qual dessas plantas medicinais é rica em curcumina e amplamente utilizada na alimentação anti-inflamatória? Camomila, gengibre ou cúrcuma?
acho que eu estou no meu quiz errado aqui, porque... Deixa eu ver se eu acho que eu queria ler as explicações que eu coloquei, mas eu tô achando que é outro quiz aqui, vamos ver se eu Ó, acho. cúrcuma tá ganhando aqui. Isso aí, é o cúrcuma mesmo, né? Até porque deu a dica ali em cima, né? Que é rica em curcumina. É justamente por isso, a curcumina, ele tem uma ação na questão do óleo anti-inflamatória, quando associada também a parte de pó, né, ele potencializa, né, a gente tem a ação anti-inflamatória e a ação antioxidante. Eu perdi o meu quiz aqui, porque eu queria ler, que eu coloco sempre as orientações aqui. Mas tudo bem, né? Não faz mal se eu não ler, eu tento explicar para vocês, tá? Qual óleo essencial é ideal para aplicação tópica em áreas inflamadas por seu efeito refrescante e analgésico imediato? Essa também vocês vão tirar de letra, que eu falei demais dele. E com certeza vocês usam também. É a hortelã, é o alecrim ou é a laranja doce? Todos eles podem trazer um efeito analgésico muito bom, mas um deles, né, é aquele que, bah, é rápido. Todo mundo acertou aí, Carla? Na maioria botou laranja, Maria Alice. Isso aí, é o quê? Até você eu enganei. Só para ver Até eu. só para ver se todas estão atentas. Hortelã. Hortelã, não me assuste. Laranja vai até tirar minhas dorzinhas a mais, porque me traz um bem-estar maravilhoso. Mas em questão de tempo, né? O hortelã-pimenta é aquilo que eu falei, né? Dá todo aquele efeito. Teve uma época que eu fazia muita demonstração pessoal, né? Isso, presencial. E aí eu tinha uma mistura de menta, cidreira e eucalipto. E o hortelã-pimenta dá esse efeito, né? De um ardidinho, de um refrescante. E aí eu falava, e mexe muito em questão ali principalmente aqui na nuca, nesses músculos, a questão do ácido lático que fica acumulado na musculatura, daí proporciona dor, a inflamação e o estresse. E aí, quando esses óleos essenciais entram na musculatura e começam a deslocar esse ácido lático que estava ali incomodando, começa a dar essa coisinha do ardido, do geladinho. Daí eu brincava com as pessoas. Antes que elas reclamassem, né? Eu já falava: ó, se ficar gostosinho é porque tá tudo bem. Agora, se você sentir que tá ardendo, que tá queimando, que tá incomodando, é a ruindade que tá saindo para fora, tá? Então, antes que as pessoas falassem, ai, tá, porque tinha gente que já falava, ai, tá pegando fogo, é a ruindade que tá saindo para fora, né? Então, tem muito da sensação individual de cada um. Aqui falando um pouquinho, qual é o principal? Aqui é uma outra terapia que envolve as argilas, eu acabei não falando, mas vamos ver ali o que vocês conseguem. Deixa eu tirar aqui, isso. Qual é o principal benefício da utilização de argila verde em terapias naturais? Quem já conhece, fala ali, que daí eu falo rapidamente também sobre esse efeito. É o relaxamento mental? É o estímulo da circulação? Ou é uma ação anti-inflamatória analgésica? Vou ver se eu consigo puxar um pouquinho para baixo. Ele não veio. Não, não veio, daí já acabou. Ó, tem resposta C, resposta A, mas o C tá ganhando. Isso, gente. A argila verde, em especial, ela faz uma adsorção, que é não com B, com D, né? Ela puxa, absorve também, e ela ajuda a tirar as toxinas.
Então, quando você quer fazer uma terapia que a gente fala, que é para desintoxicar o corpo e trabalhar a parte energética e precisa, né, restabelecer tudo, tu pega uma argila verde e coloca ali um gengibre, um alecrim, escolhe 2, no máximo 3 óleos, prepara essa cumbuquinha e passa essa pasta dessa argila verde por todo o corpo, todas as partes permissíveis, mais que você puder, e aí fica uns 10 minutinhos e aí vai para o banho. Gente, é tudo de bom. Ah, não dá para fazer no corpo todo? Faz nos pés, ali na barriga da perna, tá? Pode fazer facial também, só daí cuida com os olhos para ficar mais diluído. Mas a argila verde tem esse alto poder anti-inflamatório, analgésico e desintoxicante da pele, tá? E assim nós encerramos aqui essa parte. E aí, se eu conseguir, a gente responde. Se tiverem, quiserem compartilhar ou quiserem colocar alguma coisa, Carla, deixo para ti Nossa, agora. várias coisas muito legais também da argila. Eu não sabia, aprendi hoje com você, viu? Como é bom sempre a gente estar Deixa eu ver se eu acho aqui assistindo. nas minhas anotações, daí eu falo mais um pouquinho. Vamos abrir ali, temos a dona Alda, tá com a mão. Depois tem algumas coisas ali no chat também que as Tá, meninas escreveram, tá? Alda, tá. pode abrir teu microfone, amada. Oi, boa noite. Oi, cadê você? Continue falando para eu te ver, tá? Você está me Ah, tá aqui no vendo? É comecinho. real. Aham. Tá, tô te vendo aqui, só tá com a câmera fechada. Pode falar, Alda, tá Hum, contigo. Tá. É sobre a GABA. Qual é o óleo essencial que ele vai melhorar? Olha que interessante, aqui nas minhas anotações, eu parei bem no lugar que fala assim, ó, do gengibre, tá? O Hum, gengibre. O gengibre é absorvido pelo trato, nananana, ação local, aumento da circulação. O gengibre é excretado pela urina após metabolizado no fígado. Esses óleos essenciais possuem uma variedade de compostos químicos com efeitos fisiológicos profundos, atuando sobre diferentes sistemas do corpo. Eles podem ser utilizados para promover o bem-estar emocional, equilíbrio físico e clareza mental, com a capacidade de interagir com diversos receptores, como receptores GABA, tá? E eu já te respondo mais especificamente enquanto a gente vai conversando. Deixa eu ver se eu tenho aqui anotado. Receptores do GABA. A função: o GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, regula a nossa excitação neural, que é o que a gente colocou ali como informação, né? Ah, quando o GABA se liga aos receptores, tá? Essa parte pode pular, pular, pular. Tem um efeito calmante sobre a atividade cerebral, promovendo relaxamento, redução de ansiedade, ajuda no sono. Eu quero chegar aonde fala dos olhos, tá? Compostos como linalol. Aonde a gente tem linalol? Lembra, Alba? não. Não? Então, a gente tem uma presença muito forte do linalol. Linalol lavanda. Isso, um dos olhos é o lavanda. Sim, o PDF já foi passado no grupo, né, Carla? Que sem querer eu olhei ali, alguém pediu do PDF. Ó, Sim, no encontrados grupo. principalmente nos óleos de lavanda e gerânio, tá? Acetato de linalol, acetato de melanina é o principal componente do lavanda, mas também no gerânio, também na bergamota, tá? Tá, bem, está Então, anotado anota aqui. esses. Aí, porque não é o óleo essencial em si, é a substância química que tem naquele óleo essencial. Daí a gente vai buscar quais os óleos que têm aquela substância, numa porcentagem de ação considerável, tá? Porque você pode ter linalol em muitos óleos, porque vocês sabem que os óleos têm mais de 100 componentes químicos em cada um deles.
mas existem alguns que têm uma porcentagem maior, que é isso que caracteriza o benefício específico do óleo, tá? Então, tem que pesquisar óleos que tem linalol, anota isso, tá, Alba? Na sua maior concentração. Outro óleo que é muito importante é o bisabolol. Lembram aonde a gente encontra o bisabolol? Na camomila, Não. principalmente, tá? Na camomila. Então, anotem isso. Óleos que têm bisabolol, encontrado na camomila romana, ativa esse tipo de receptores, promovendo efeitos de relaxamento e redução de estresse. Quando eu falo em relaxamento e estresse, simultaneamente a gente está falando de inflamação, de dor, de acalmar, né? Porque muitas das dores são provocadas pela tensão, pelo estresse do dia a dia, tá? Então, às vezes a gente fala só relaxamento, estresse, mas é porque isso está muito associado com a tensão, com, né, esses fatores externos que acabam nos causando inflamação. Esses óleos essenciais podem atuar de forma sedativa e ansiolítica, ajudando a equilibrar. Então, aqui ele cita principalmente esses dois para a questão do GABA, que é a presença do linalol e do bisabolol, tá? Mas tem outros óleos que têm bisabolol também. Você só tem que ver se a concentração dele é significante para o efeito que a gente deseja. Eu faço uso do gerânio, né? Ótimo. Eu tomo de manhã. Eu posso associar os dois, lavanda e o gerânio? Bom, você experimenta, você pode associar sim. Você experimenta para ver como você vai reagir, porque você fala que já usa de manhã. Uso Então, de manhã. experimente se você colocar lavanda. Ó, gente, para mim, lavanda eu tenho que usar de dia. Eu não posso usar só Ah, lavanda pura de noite. Aí tenho que usar, como a Alessandra colocou ali no início da aula, aquele blend da Terra que é chamado Serenite. Porque ele tem camomila, ele tem outros óleos. A lavanda pura, para mim, ela me liga no 220. Eu O, sonho a noite o, o- inteira como se eu por isso estivesse que eu uso trabalhando. esse blend, Maria Alice, porque ele Isso, ativa o meu pensamento, ele acelera ainda mais, não deixa eu esquecer nada do dia seguinte. isso, o, isso. o E- serenite, ele pode ser ingerido? não, meu amor, Serenite Não, não. né? Não, Só não. para os Mas a hipócritas. lavanda você pode usar de dia e você vai sentir. Então, eu usar uma gotinha de lavanda durante o dia só me faz bem, porque lembra que eu contei para vocês que eu sou uma pessoa bem ansiosa e quero estar, né? Eu tenho que cuidar Eu, muito da minha respiração. Por que que eu coloco peppermint já no começo do meu dia? Porque eu preciso controlar a minha respiração. De repente eu tô ali falando 10 palavras, esquecendo de respirar. E aí, quando eu associo mais o peppermint durante o meu dia, o que que o peppermint obriga a gente a fazer? Quando vocês cheiram um peppermint, quem tem peppermint aí? Abra seu peppermint. O que que ele te obriga a fazer? Ele te obriga a respirar. tirar. Isso, Puxar o ar. Eu isso. E gosto por muito quê? para dor de cabeça. É um Isso. E alívio por que para que mim. Claro. muitas vezes a gente acaba tendo dor e inflamando? Porque a gente não respira direito. A gente não Eu já fiz, oxigena, a gente não faz a troca gasosa necessária, aí a gente segura tudo aquele ácido lático, fica tudo guardado ali. É meu, né? Não vou dar para ninguém. Aí vai chegando o final do dia, a gente tá assim, né? Que nem um robozinho. Não consegue nem se mexer de tanta dor. isso, Começa a eu já colocar um fiz, peppermint na sua rotina, cheira o vidrinho, coloca aquela gotinha. Não vou dizer usar muito agora, porque eu sei que tem gente que usa peppermint à noite e não dorme por causa dessa oxigenação. Então, quem já sabe disso, não abra o seu vidrinho, não cheire, tá? Porque já está quase na hora de descansar. Mas quem, como eu, que precisa respirar, peppermint dorme ao lado da minha cama. eu também, eu fiz fisioterapia respiratória. É,
E aí, se eu respiro melhor, eu durmo melhor. Mas tem pessoas que são o contrário da Maria Alice, que elas já respiram bem. E aí, se elas colocam peppermint à noite, elas ficam mais avoadas, elas ficam mais ligadas. Para elas, quem vai fazer melhor daí é o lavanda, tá? Então a gente tem que ir se conhecendo. Tem dias de agitação e dorme na lã do peppermint. É bem aí, gente. Tem muita É, gente que se identifica comigo. Então e vamos cápsula lá. gastro-resistente, é? Obrigada, hein, Alda? Cápsula gastro-resistente, pode ser? Para Para fazer ingestão? Para ingerir porque eu uso a gastro-resistente, para fazer a ingestão de óleo. Tá bem? Se faz bem para você, continue com essa, porque ela vai abrir lá no intestino. E é lá que nós temos a maior parte da formação e busca dos neurotransmissores e tranquilo, Tá certo. Muito obrigada. muito de nada. Obrigado, Alda. Beijinho. Beijo. Maria Alice, tem uma É, perguntinha aqui que você falou. Já vou chamar a Sueli, tá? Só tem uma perguntinha aqui que a Soraya colocou em relação ao Wintergreen, que elas ficaram meia na dúvida. Deixa eu achar aqui a Soraya, porque já teve duas, três pessoas que perguntaram a mesma coisa. O Intergreen age mais em dores musculares, mas pessoas que usam coagulantes não é indicado? isso. Vamos esclarecer. Não quer dizer que não pode usar, mas não deve usar como rotina, como recorrência. Porque aí a pessoa tem que ter esse controle da coagulação sanguínea dela. Porque se ela já usa um anticoagulante, o que, que é a função do anticoagulante? É afinar o sangue, né? Para ele fluir mais e mais e mais, tá? Pessoas que usam, vocês viram que ali ele fala, né, da similaridade com o efeito da aspirina. Vocês já ouviram falar das pessoas que usam uma aspirina para ajudar também nessa circulação. E aí, se eu venho e coloco um outro anticoagulante, que é o Wintergreen. Conseguiram entender, Soraya, meninas? Então, eu posso usar pontualmente. Ah, eu tenho aqui um Intergreen e hoje eu quero fazer uma massagem. Ai, gente, porque o Intergreen... Quem que já tem o Intergreen? O óleo cor-de-rosa. Gente, o aroma dele, Margarete, me desminta se falar errado. O aroma do Intergreen não é aquele aroma daquela massagem requintada, daquela massagem das Europa, da coisa mais dos deuses? Quem já conhece o Intergreen faz essa associação. Não é um cheiro de eucalipto, é um cheiro de uma massagem. Então, fazer um uso pontual não vai ter problema, É mas não verdade, uma massagem mediterrânea. é, gente. E isso me traz uma memória olfativa. Olha lá, óleos essenciais, né, gente? Sentir o cheirinho do bolo que a mamãe fez, que a vovó fazia. O Intergreen me traz uma memória olfativa de quando minha mãe, já, né, minha mãe adulta, eu criancinha, vivia no rabinho da mãe ali, né? 9 filhos, sempre tinha que um, dois, tá indo junto com a mãe onde ela ia. E eu era sempre a escolhida quando ela ia, o Intergreen. Tem nos slides, alguém escreve para a gente ali no chat como escreve o Intergreen para nossa colega, fazendo um favor. Aí ela ia fazer uma massagem num lugar, gente, que a pessoa usava alguma coisa que poderia ser até mas não quero falar nome de produto sintético aqui. Podia ser até uma pomada, alguma coisa que tinha o salicilado de metila. Mas para mim, hoje, quando eu conheci o óleo do Intergreen, a primeira memória que me vem é quando eu ia com a minha mãe lá e aquele aroma gostoso daquela massagem. Tá? Então, acho que ficou respondido, né, Carla? Pode usar pontualmente, não pode usar como rotina,
e não pode usar todos os dias. Não pode ingerir o intergreen, salicilato de metila, desse jeito, no óleo essencial, não pode ser ingerido. Manda lá, Carla. A Sueli pode falar? Vou me exibir aqui um pouquinho. Cadê você, se exiba? Vai lá. Gente, Ele mostra, tem até Carla, uma a tampinha tampa. diferente. Isso, essa tampa é aquela que pressiona e roda. Pressiona e roda, é igual panela de pressão, porque ele é É. tão volátil que se ele for embalado em vidro com a tampinha normal, assim, ele vai evaporar tudo. Essa força dessa rosca não segura o óleo lá dentro. Por isso tem que ser aquele da tampa pressão, Igual o Deep Blue. igual de Deep Blue. Uhum. Tá bem, gente? Acho que ficou bem explicadinho. Deu para entender, gente? Quando que a gente pode usar sim, mas não cotidiano, não rotina. Sueli. Ah, glória a Deus. Olá, Glória a Deus. olá, boa noite. Boa É, noite. eu vi você falando sobre os olhos para dores. Eu sou diabética tipo 2 e eu faço óleo do peppermint, durmo com serenite, aquela pastilhazinha que eu mandei trazer, que aqui ainda a gente não tem. E toda vez, quando eu uso o Serenite, eu não acordo com os braços adormecidos. Daqui do Ah, antebraço, as pontas, eu não sinto a mão. E é só uma mão. Aí eu fico, faço massagem e tal. Aí volta. Aí eu disse, mas meu Deus, eu tomo Serenite, por quê? Eu não estou por cima do braço. O braço, eu não estou dificultando a circulação, porque eu acho que é da diabetes, tipo 2. Mas também eu tá. queria um óleo que eu pudesse passar antes de dormir, para não ter essa sensação de dormência antes. E eu não sei, não consigo. Já passei vários, né? Mas eu disse, eu Mas vou você já perguntar passou o hoje para ver. serenite e não foi suficiente. Não foi. Eu passei serenite, já passei lavanda, já Uhum. passei o Você já fez peppermint. uma anamnese da sua coluna, como ela tá? Esquece um pouquinho a diabetes agora, tá? Sim, Você usa sim. medicação? Não, eu tenho um bico de papagaio que o pessoal fala na C4 e C5, Tá. na Faz cervical, um né? cervical, mas a Ah, cervical não é responsável pelo seu braço. Ela, lógico, ah, pode estar complicando um pouquinho a tua ah, circulação, mas sim. dá uma analisada. Você usa algum outro medicamento de uso rotina? Não, Medicamento não, sintético? Não. não. Não Só o vejo isso glifage. associado. Ah, então você usa medicação para É, diabetes. para diabetes, tipo 2. Tá. Não vejo que ela possa ser a responsável por isso, tá? Ah, Falou para mim de dormência, dessa coisa, algo que está pressionando na tua, para mim, tá? Eu sim, gosto sim, sempre sim. que a pessoa, a primeira dica que eu dou para a pessoa, você já foi fazer uma consulta para ver a sua coluna como que tá? Tá? Deve ter ali na lombar. Quais são as vértebras responsáveis pelos Ah, braços? sim, sim. Pode ser na lombar, porque eu tenho uma hérnia. Isso. Isso. Aí o que está acontecendo? Está acontecendo uma compressão, que pode ser na hora de dormir, que daí você está dizendo que é na hora que tu vai dormir, É, nananana. só dormindo. Isso, No dia a então, dia, deve estar não. na hora de dormir, deve estar havendo uma compressão maior nessas vértebras que tu já sabe que tem ali Sim, os sim, bicos, né? Vai trabalhar isso. Na parte de óleo essencial, você tem que trabalhar a coluna. sim, Não sei se tu já ouviu falar da técnica aromatouch. Você sim. pode buscar em Eu tenho os algum. olhinhos da Aromatouch. Você pode buscar lá na Sinfonia das Células, na parte de regeneração óssea, alguma coisa assim, ou muscular. E aí você vai separar alguns óleos e você precisa aplicar na sua coluna. Um dos Hum, óleos que vai te fazer muito bem, que trabalha a parte óssea e tal, a Siberian Fir, é o único pinheiro que pode ser ingerido. DDR Sibéria, né? Prime, tá? DDR Prime Siberian Fir
perfeito para essa parte aí de coluna. Passar, tomar, pôr no difusor, tá bom? E Sibério, né? Siberian Fir. Uhum, é o único pinheiro que pode ser ingerido. Hum, Nós, mulheres, por uma questão de natureza, quando passamos ali de uma certa idade, que as taxas hormonais começam a reduzir, começam a mudar tudo no nosso corpo, nós começamos a ter as osteosporose, aquelas ossos, desgastes ósseos, principalmente na região lombar para sacral. sim. Então, Siberian Fir. Alguém escreve Uhum. para mim ali no chat, Siberian Fir. Aí já Sueli, começa. eu acho que essa conversaiada é ele com você, né? Porque não tem ninguém além de Não, você com o microfone aqui aberto. não. Não, Aqui na é só. Sueli. Na Sueli. Sueli? Tem Ah, gente aí na peraí. sua casa? Sim. Não, Mãe. mas É. já deixa, não faz mal. Deixa lá. Ah. Não É vai minha ela falar mãe, alguma ali coisa do que a gente balcão. escuta tudo. Já terminamos ali. Certo. Eu comecei a deixar no meu banheiro Siberian Fir de TR Prime, e às Abaixa. vezes eu procuro passar depois do banho já, principalmente nessa região da coluna. Deixo um óleo de coco lá, algum creme que eu gosto, passo o creme, daí já passo o Sibéria e passo o DDR. Outro óleo que não pode faltar para você, amiga, Hum, gerânio e sim, eu lemongrass, tenho. tá? Aí crie. São só sugestões, agora falando ali da sua diabetes, tá? Sim, Para você sim. tentar reverter tudo isso aí, tá? Certo. Gente, voltar aos DDR eu 18, tenho. mas DDR eu comprei, chegou essa gerânio e semana. lemongrass é específico para diabetes. Ah, Tá? que Trabalha um ótimo. pouco mais com gerânio na tua vida aí, para você tentar sair dessa. Não vou dizer que Obrigado. vai conseguir, mas tenta, né? Tá? Obrigada, hein, Certo. Tá Sueli. bom, muito obrigada. Valeu. Meninas, as próximas, por favor, mais rapidinho, porque Não me deixe falar muito, tá, A gente? Vamos lá Maria rapidinho. Alice, amanhã cedinho, ela já tem que estar às 7 horas fazendo aula. Tenho que postar ainda que amanhã eu tenho aula com a nossa equipe, 7 horas. É. A Kathleen. Acabamos ali na Silvina, daí pode ser? Isso, acabamos na Silvina. Tá. Kathleen, pode abrir teu Oi, microfone. Catherine, tudo bem? Oi, boa Tudo noite, bem, ela. Oi, tudo querida, bem, tudo Maria Alice. bom? Tudo Tudo bem, bom, Tudo você? bom? tudo Ai, bom. Alice, que aula, hein? As suas aulas são sensacionais, maravilhosas. Excelentes, não tem Muito nem assim o que obrigada, querida. comentar. A gente aprende muito, Reza muito, por nós. muito. Que Não, você bom. tem, nas suas aulas são, não tem assim, é muita informação e assim de um modo que a gente aprende, que a gente entende. Não é tudo Que jogado, é uma coisa benção. assim de um jeito. Você explica de uma maneira que a gente entende, que a gente aprende, que a gente tem atenção. É maravilhosa, Fico muito maravilhosa. feliz. Vou Saudades das suas continuar. aulas. Então, a Vou minha continuar. dúvida é a seguinte: eu estou em menopausa também, mas isso não é assim, não é tanto problema. Eu tô com uma dor assim na coluna, mas ela é assim, ela é meio localizada às vezes. Às vezes eu acho que é quando pisa. Então, às vezes eu acho que é assim, um início de uma inflamação, uma fascite, alguma coisa assim que dói, porque incomoda muito. Já tem uns 3 dias assim. Eu passei o Deep Blue, mas ela tá assim, ela tá chatinha, tá incomodando. Qual óleo você acha que eu poderia usar assim, além do Deep Blue? Tá falando que é na coluna? Eu acho que ela é na coluna, assim, mas ela é na lateral. Eu acho Mas que é pode ser, cervical, tipo, torácica ou não sei se é lombar? fascite, é mais baixo mesmo. Que idade você tá? É 58. Ah, não, você já me respondeu ali, questão da É, menopausa. Tenha é, certeza que é o nosso desgaste da coluna e é onde a é. gente tem. Gente, aqui do lado da lombar também e da sacral, nós É temos os principalmente rins. do lado esquerdo, assim, sabe? Como se fosse. Não é no rim, mas é como se fosse do lado, assim. Ela é bem. Aham, Nossa, aham. irrita. Vocês sabem que o Ela rim é a fica, nossa energia incomoda. vital, né? Os rins Hum, carregam toda a nossa energia. E nós, mulheres, somos terríveis, né? A é, gente carrega o mundo, principalmente as que foram mãe, a gente, a gente a gente faz nascer, né? E aí toda essa energia tá aqui, na sacral, na é lombar, verdade. principalmente, nas baixas lombares ali, e nos rins. Então, gente.
Ai, todo o nosso sentimento, todas as nossas alegrias e nossas tristezas, nossas dificuldades e nossas conquistas, a gente joga ali. E Então, aí, sempre lembra que naquela eu falei? localização. Lembra É. que eu falei que quando a gente, músculo da alma, que linda essa forma de colocar. Uhum. O Qi, né? Na medicina chinesa a gente fala muito do Qi, da energia vital. Lembra que eu falei ali? Pense na nossa parte envelhecimento fisiológico da mulher. Quando começa a entrar na menopausa, além dos 20, 30 anos ali, que a gente já começa a ter esse envelhecimento, que bom se eu cuidasse disso quando eu tinha 25, 30 anos, mas daí a gente não tem nada. Para que que eu vou passar? Para que que eu vou cuidar? Para que, né? A gente só E a vai gente não conhecia os começar, olhos também, né? mas a gente só vai pensar nisso, gente. Para que que eu vou usar óleo para dor se eu não tenho É. dor? Aí, quando a gente tem a primeira dor na vida, a gente fala: ah, tá aí, né? Tá aí o que que era o significado de dor. Eu nunca tive uma azia na vida. No 9º mês de gravidez da minha primeira filha, agora eu sei dizer o que que é uma azia, né? Então, às vezes, a gente tem que experienciar a dor, a necessidade para poder falar mais sobre ela. Então, esse desgaste, essa perda hormonal que nós temos, faz um desgaste ósseo, principalmente na nossa região lombar. Fortalece ela. É alimentação, é exercício de impacto, é caminhada, é uma corridinha, é um pilates. Escolha aquilo que você se identifica, converse com o profissional se aquele tipo de exercício ou de terapia vai fazer bem para o teu fortalecimento ósseo muscular, tá? E aí, invista em cima dele. Um Pilates é maravilhoso, o Siberian Fit com DDR Prime aplicado ali na coluna vai ser bom, mas tem alimentação, tem que ter ômega, temos que ir tirando as coisas que judiam o açúcar, o leite, as farinhas, nananana, e daí a gente vai aprendendo outras coisas da vida. A Gente, eu nunca alimentação diminui esperava que bastante, eu... principalmente leite, farinha e Isso. açúcar, mas é difícil ficar sem totalmente, ela diminui Não bastante. precisa ficar Mas eu sem, acho que a só... inflamação tá bem, tá inflamado conforme eu sento. Eu sento para assistir aula, por exemplo. Quando eu vou levantar, nossa, parece que não. E tá com, assim, como você mesma falou, a frouxidão ligamentar, a frouxidão da Colágeno. musculatura, tudo, né? Colágeno. Teria Uhum. que. Busca um colágeno aí também para suplementar, tá? A gente vai aprendendo, tá, Catherine? São uma coisinha atrás de outra e a gente vai aprendendo, tá? Mas dos olhos, DDR, Siberian Fear e Deep Blue ali na região, deixa no banheiro, saiu do banho, já tá esfregando ali para ajudar, tá? Obrigada, Colágeno da querida. tua Tem terra saiu exercício, fora, né? Não tem tem mais, né? exercício pélvico também, né, Maria Alice? Olha Quem não lá, tem a aham. bola, quem não tem a bola pode fazer aquele exercício de ficar sentadinho, contrai e lá. Contrai, Contrai, respira segura junto e e solta. solta. Muito bom, muito bem lembrado, dona Carla. Muito bom. Só não Hoje eu ainda li sobre fazem, isso. não vão fazer dirigindo. E ter a primeira orientação, primeiro sinal de alerta é não faça dirigindo, senão atrapalha lá. Atrapalha tudo, é. Mas enquanto está assistindo a aula, é Obrigada uma pela boa deixa. Catherine. Obrigada, Catherine. Colágeno, qual que você indicaria, Maria? Se tem que buscar o 2 ali, principalmente, né? Quem usa do Terra, hoje nós não temos mais aqui no Brasil o Advantage. O Advantage Tinha é o a Advantage, melhor né? tecnologia que eu já tinha visto, né? Então, quem Tiraram. tem estoque, parabéns. Quem não conseguiu guardar, só importando agora, né? Mas busque qualidade em farmácia, em casas. Se sabe que é um produto que não pode ser muito barato por causa da tecnologia dele. Então, não existe um colágeno de 20, 30 reais. Você vai encontrar coisas aí, né, com valor um pouquinho mais agregado para pegar coisas boas. Vai em farmácias, em caso que você tenha um profissional de confiança, e pede para ele o que está sendo mais recomendado. Ó, ali, eu acho que a André colocou Personalize, é uma marca boa. Tem várias marcas boas, tá? Tem Dá várias para marcas pegar a boas. composição do Advantage e procurar o mais semelhante que tem no É, mercado, né? tem que ter pelo menos o colágeno tipo 2.
Mas Ou se você dois. encontrar que tenha outros tipos de colágeno junto, melhor ainda. Enquanto não tem isso, vai usando a Lida do Terra e a Albilt. Só que daí, em vez de usar uma vez ao dia, tu pode usar uma dose de manhã, uma dose à tarde. Pelo menos até você encontrar, tá? O Built eu estou usando à noite, uma dose. Aí poderia aumentar para duas, então. Isso, põe uma de manhã também. Uhum. Até você Uhum, encontrar mais um suplemento bacana para ti, tá? é verdade. A Obrigada, Vitafora é amada. uma marca boa de Quem? pra usar, a Vitafor? Kathleen, desculpa, amada, mas nós temos mais duas Ah, Não tá, não, tudo conheço emergências. A bem. gente essa. É. pode Tá ir, bom, tá? Desculpa. Eu tá bom. também uso, Paula, o Built de manhã, no meio da manhã. Adoro o Built. Josefa, Josefa, vai apertando o botãozinho até abrir o som. lembrando, para quem não fez pergunta, tá ali no chat, a Maria Alice tem o Instagram dela, que também podem ir lá fazer perguntas quando ela abrir caixinhas, tá? Vai gostar de Uau, vocês lá no tem que Instagram dela aprender a também. abrir caixinha. É, vou aprender a abrir caixinha, José, tá, gente? ah, Vai lá, Josefa. Oi, boa noite para todos. O Boa noite. A gente fala muito e eu já até fiz o curso, já recebi meu Que diploma, bom, muito bom. mas eu queria saber uma coisa aí, porque a doutora Sorrentino fala, e você, todo mundo, né? É unanimidade do óleo carreador, o óleo de coco do Doterra, que ele é o nano particulado, né? E aí, Aham. eu queria saber de você um outro óleo, porque às vezes a gente não tem. Claro, que eu sei que tem uma infinidade e eu até uso, mas eu queria saber o outro que tem as mesmas, não pode, não Não, tem não vai, não particular. vai ter a mesma característica, Josefa. Por que que não vai ter a mesma característica? Porque vamos fazer ali para você entender. Óleo fracionado de coco. Ele foi tirado uma parte do óleo de coco e ficou uma fração. Essa fração que ficou, ela não tem os ácidos láuricos, que é o que endurece, o que oxida, que seria o óleo íntegro, sabe aquele óleo de cozinha de coco, que dele fica durinho e tal? E que se ele ficar muito tempo, ele fica rançoso. Então, quando a gente fala de um óleo vegetal íntegro, como um semente de uva, como um amêndoas, como um abacate, como qualquer outro, eles são íntegros. Então, eles são óleos mais grossos, mais densos, e eles não vão nem sempre ter uma afinidade tão grande no tamanho da partícula para absorver, mas eles vão sim servir é, eles vão sim servir, tá? Sem problema nenhum. Então, você, quando for comprar, você compra pequenas quantidades para você encontrando aquele que você mais se identifica. O óleo de jojoba, diz que ele é eu não usei ele ainda, tá? Mas Uhum. diz que ele é mais fino, que ele não Eu não fica. sei. Porque eu já usei o semente de uva, eu já usei linhaça, eu já usei rícino, eu já usei vários outros, mas o de jojoba eu não lembro de ter usado. Mas eu tenho ouvido o pessoal falar que ele tem uma densidade boa. Compre em Uhum. pequenas quantidades até vocês encontrar algum, né? E na hora que não tem nenhum, vai até o azeite de oliva, o azeite de cozinha. Ela já explicou com muita propriedade, né? E você também, né? Gosto muito de suas aulas, mas é assim, é porque a gente fica na dúvida. Quer dizer, É, o único que é o nano mesmo, particular, para penetrar é menor o. mesmo, é É, o coco. Se for uma coisa isso. mais grave para a gente, vamos dizer, uma doença mesmo, uma infecção, uma coisa assim grave, que a gente tem pressa. Assim, a pele a gente tem Pode pressa. usar qualquer óleo, qualquer É. creme que Mas você assim, tenha. o de coco, ele age mais rápido para Uma, canalizar, né? uma eficiência melhor, vamos dizer. Tem uma eficácia Mais melhor. eficiência. Uhum. É. Aí, tá bom, Sabe, gente, o que eu tá bom. gosto? Vamos ver se na casa de vocês é assim também. Vocês já ganharam algum hidratante que vocês gostam? E às vezes ganharam aquele pote bem grandão e aquele legal de deixar no banheiro que você faz assim, pluf, 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 e ele cai tudo na tua mão? Vocês já ganharam ou já compraram desses cremes assim? Eu, Por quê? Porque tem muito no mercado e a gente também é convencida e conquistada pelos aromas gostosos. E tem empresas que trazem propostas muito gostosas para a gente também se sentir um bem-estar.
tá? Então, não é porque hoje a gente sabe tudo, e vocês vão ver, tem gente que é radical, eu não sou radical. Se eu ganhei lá um de flor de laranja com alecrim, e dadadadadadã, nem sempre ele vai ser o mais natural. Mas se eu gostei do aroma e me fez bem, e até pelo afeto de quem me deu, eu vou deixar de usar? Eu não deixo. Então, é esses que eu deixo no banheiro, porque eu uso rápido. Porque eu ponho um punhadão dele na mão, daí eu passo, daí eu pego o óleo essencial, passo por cima, tá? Ó, o pessoal usa muito o jojoba para fazer blend facial, porque ele não é tão gorduroso quanto os outros, ele absorve melhor. Experimenta, tá? Então, usa, se você tem um creme, creme. A gente usar, né? Que é uma resposta mais rápida, né? Então, É, seria mesmo o o terapêutico mesmo seria o de coco, né? coco fracionado. Muito obrigada. Ele não compete com a parte íntegra que os outros têm, tá? Beleza. Obrigada, Josefa. Beijo. Boa noite. Boa Dona noite. Silvina. Oi, Silvina. Silvina é minha companheira. Tudo Boa bem, Silvina? noite. Boa Que noite. bom, Como tá em Maria Alice. Juazeiro? Calor aí em Calor Juazeiro? demais. Estou aqui de ar-condicionado e ventilador ligado. Uau. Eu dizer a você o seguinte, porque eu tomo agora, eu estou tomando um anticoagulante, porque tô com problema de arritmia cardíaca, e esse tipo de arritmia cardíaca, o médico disse que eu posso, se eu não cuidar, eu posso ter um coágulo, né? Tá. Então, eu fiquei até receosa. Como saber? E aí, como ele me passou um anticoagulante, ele disse que eu tivesse cuidado para não ingerir outro anticoagulante. Aí eu fico pensando, Você não vai usar, você não vai tomar turmeric, você não vai ficar usando o Intergreen todo dia. Se você precisar de algum óleo para dor, você vai usar peppermint, copaíba, tá? Você pode usar o Deep Blue, porque o Intergreen que tem no Deep Blue é um pouquinho, é diferente do que você usar o Intergreen puro, tá? Mas o Intergreen sim, o Intergreen e turmeric vai para a caixinha, dá para vizinha, sim, dá para o filho, tá dá para a certo. filha. No momento, eles E não no são óleos para caso, você. e se eu, por exemplo, como eu fico sabendo qual é a fonte de pesquisa que eu posso fazer para verificar qual é o óleo que Qual a possui substância química? anticoagulante? Você pode usar o Google, tá? Hum, Você pode usar a inteligência artificial, porque a inteligência artificial, o chat GPT, ele tem uma biblioteca dentro dele. E você pode usar livros de química sobre óleos essenciais. Tem um livro gratuito no site da Duterra, tá? Que é a Química dos Óleos Essenciais, que foi escrito pelo Dr. Dave Hill. Temos na química, escola também, meninas, lá na parte de e-books, temos o livro lá da Química dos Óleos Isso. Essenciais e também Esse a aula da livro, gente, doutora. a doutora Ana eu Paula sei, sempre fala, tem aulas que falam sobre a química dos óleos, então eu tenho mas que tem um me livro, tem um e-book que bem, você né? pode imprimir ele, porque ele não é ele é um e-book que o Dr. Dave Hill fez, então você pode É, imprimir ele, e ali você tem a concentração. Ali mostra é, a concentração, é. mostra na pizza e mostra em números a porcentagem. Ele fica aqui atrás de mim, eu sempre tenho ele ali quando eu quero estudar um pouquinho da química, Se tá? você se lembrar e puder só bater a foto e mandar para mim, eu agradeço, Maria Alice. Do Sim, livro. Só para eu tá. ter o nome Depois, assim qualquer bem. coisa, Carla, a gente pode pôr lá no grupo para elas, né? Para todas, se elas É, quiserem. outra coisa, Maria Alice, eu tenho meus dedos entortados. Aí eu nunca perguntei a você o que usar. Eu já usei, como é que chama? Deep Blue.
breu branco, mas talvez tenha algo que eu possa fazer que dê um resultado maior. Eu tenho os dedos deformados assim, Tá. e Tira, sabe aquele blend que a gente colocou ali? Tira só o intergreen dele, o turmeric dele, faz o blend e usa o blend fazendo massagem. E se você puder fazer a aplicação da técnica Arama Touch, aquela que aplica na coluna, tá? aqui eu não conheço ninguém que faça isso. Tá, separa os olhos da técnica Arama Touch e faz igual eu já ensinei nas nossas aulas, se auto-aplica. Aonde você alcançar, né, começa a se auto-aplicar, tem que fazer aplicações. Ou encontra alguém que faça acupuntura, alguma coisa para te ajudar nessa desestagnação desses nervos aí, mas faz o óleo e aplica todo dia de manhã e de noite, faz a ginástica com esses dedinhos. Ai, gente, não é fácil, né? Não é A fácil. Não plataforma é da fácil. escola também, Silvina, tem a aula sobre a técnica Aroma Touch. De repente, você pode Sim. assistir com alguém e ensinar essa pessoa a aplicar em você. Eu Uma- acredito e confio muito na técnica Arama Touch para essas questões uma ósseas, boa ideia. questões neurológicas, para tudo, sabe? 30 dias seguidos, sem falhar nenhum dia. Certo. Se É que a você gente tem. quiser pagar minha passagem, me convidar para ficar na sua casa, eu, Seria um privilégio. eu sou uma das primeiras a ter aprendido a técnica aqui. A Carla passa 30 dias aí com você. Se não Seria um melhorar, a gente prazer. prorroga para 60. Ó, gente, eu acredito que a gente deve estar encerrando, mas para Sim. falar o quanto essa técnica, gente, independente, porque existem várias técnicas de aplicação de óleos essenciais. Quando o Dr. Dave Hill fez, ele queria encontrar algo que trouxesse um significado fisiologicamente, né, da junção dos óleos. E ele foi buscar por que são 8 óleos, tem uma sequência, tem, né, o curso lá para quem quiser entender essa questão do toque e tal. E quando ele fez isso, eu queria contar para vocês um dos casos que mais me impactou, de uma sugestão que eu dei para uma pessoa lá da Europa, e o marido dela é alto, 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 acho que tem mais de 2 metros de altura, e aí pessoas muito altas e magras, elas começam a ter muito problema na coluna. E aí ela veio, Maria Alice, o que será? E ela é uma terapeuta maravilhosa. Só que é muito legal quando a gente começa a conversar e trocar ideias. Aí eu falei, Maria, faz assim, ó, 30 dias, Arama Touch todos os dias. Ele começou, inclusive, a desenvolver na bacia, ali no ciático, no ilíaco, sabe esse osso da bacia aqui que encaixa? Ele começou a desenvolver uma alteração óssea ali, quase um tumor. Daí ela falou: a gente está muito chateado com isso. E ele está com muita dor e tal. Falei: faz aromatante 30 dias e me fala. Gente, foi tão surpreendente, que ele quer que ela continue fazendo todo dia. Que bom. Porque se tiver uma marca é melhor para fazer aromatante, por causa do conforto do aplicador, né? Senão a gente começa a ficar muito em cama, muito em sofá, a gente começa a ficar torto. E tanto é que num tempinho depois ele foi lá e deu uma maca de presente para ela. Gente, reverteu o problema dele. Esse problema não é mais o que ele tem. Ele tem hoje outras coisinhas, mas não tem mais esse ali do osso da bacia, do ilíaco dele, tá? Eu gosto muito, gosto muito. Se eu Então, pudesse... a Carla ligou a câmera, a Carla ligou o áudio. Obrigado, Silvina. E também Obrigada. gostaria de agradecer de coração. O chat estava ali, só agradecimentos. Muito obrigada, Aula gente. maravilhosa e que você precisa voltar mais vezes. Mas juro, gurias, a gente convida a Maria Alice, mas ela também tem várias outras atividades com a outra equipe, com os estudos dela, familiar.
Então, sempre que ela se sentir à vontade, ela vai vir aqui e tiver um tempinho, é claro, né? A gente também não pode sobrecarregar ela. Obrigada, A obrigada, gente vai viu? fazer. Agradeço Tem demais. muita coisa boa para partilhar com vocês. Vocês gostam de receitas? Tem um dia que eu posso trazer até receitas para vocês maravilhosas, tá? A gente vai combinar, né, Carla? Quem sabe a Sim, a cada gente 2, 3 meses eu consigo entrar um pouquinho e a gente tá mais vamos no presente teu, com vocês. isso, vamos no teu tempo, sempre que tu quiser, me chame aí. Carla, quero dar aula. E a gente tira alguém, te coloca, a gente faz Né? Quando tudo. faltar alguém lá, você me chama, tá? O Dr. Dave, eu Tá vou bom, fazendo assim Amanda. também. Faltou alguém, pode me chamar, que a gente sempre dá um jeitinho, Tá tá? ótimo. Então tá, boa noite para todas. Muito Boa obrigada pela noite. aula maravilhosa. Eu que Bom Obrigada. agradeço. descanso. Colocar Maravilhoso. em prática, né, tudo que a gente aprendeu hoje sobre dor e inflamação, porque eu acredito que não existe uma pessoa que não tenha dor, né? É, também. Certo? Beijo para vocês. Bom descanso. Boa semana, bom Até feriado aí. breve. Tchau.